Mais uma vez, estamos juntos aí, galera. Saudações. Peço aí que quem não é inscrito aí dê aquela força, se inscrevendo no canal, compartilhe o vídeo aí, pra gente crescer em número de inscritos aí. Dando continuidade ao conflito aí que está acontecendo no Oriente Médio entre Israel e Gaza, ou entre Israel e palestinos, ou entre Israel e árabes. Eu quero começar aqui citando um verso da Taná hebraica, ou da Torá hebraica, que é conhecido pelos brasileiros, né? No Brasil, 80% de cristãos, né? A Bíblia aqui é um livro muito difundido. Fomos colonizados por povos cristãos. A nossa colonização, não à toa, o Brasil era chamado de terra de Santa Cruz. Era uma referência à cruz do cristão. Então, o cristianismo foi o elemento da nossa história que nos colonizou, muito importante para os colonizadores. Então, o cristianismo aqui é algo enraizado na nossa cultura. Tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 3, verso 8, que diz assim: naquele tempo tomamos a terra, atentem para o verbo tomar aqui, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Hernon até o monte Hermon. Então, senhores, a gente vai encontrar essa leitura e outras leituras, se não muito me engano, Êxodo, se não muito me engano, 33 também fala isso também, a questão de Hashem Adonai entregar a terra, né, dos inimigos na mão dos hebreus, para eles ir lá tomar, matar, enfim. E a ideia é essa mesmo. Então, para nós entendermos todo esse contexto do conflito, nós temos que também entender a teologia, a história, a geopolítica e a questão socioeconômica lá de Gaza. Então, na questão teológica, eles sempre vão partir do pressuposto que a terra prometida, Hashem Adonai entregou a eles. Então, eles têm o direito, sim, de se expandir ali, de fato, enfim, expulsar. Inclusive, os árabes vão utilizar essa expressão al-Nekbar, que significa catástrofe ou desastre, que foi a expulsão de 750 mil palestinos de suas casas pelos judeus, né? Eis a razão do conflito. Não tem nada a ver com nazismo, não tem nada a ver com antissemitismo, né? Tem a ver, sim, com um projeto imperialista e expansionista de Israel ali no local, né? Um projeto até muito bem endossado pelo ministro lá, o Netanyahu, em 2018. Ele é criticado duramente ao dizer que vai anexar partes da Cisjordânia caso vencesse as eleições. Ou seja, a anexação é um projeto de quê? De expansão. Nós temos que entender que a teologia, claro, ambos os lados têm um enraizamento teológico, ou podemos dizer mitológico, né? Porque a teologia trazida pela religião é um sistema de pensamento, é um instrumento político, ideológico, de ambos os lados, porque era assim que se funcionava no mundo antigo. No mundo antigo, a religião ela tinha esse papel, né, de explicar fenômenos da natureza, de legitimar governos, de criar códigos morais para toda a população. Então, a gente vai ver que Israel ela tem as suas raízes lá no mundo antigo, né? E essa cosmovisão, essa visão mística, ela vai trazer uma visão de mundo intolerante, expansionista, etnocêntrica, né? A ideia é que Israel é o povo escolhido, né, de Deus, ou
como eles dizem, de Hashem Adonai, o Criador de todas as coisas, que eles são o povo único, eles podem fazer o que bem entender, que eles são o queridinho, né? Eles chamam, nós chamamos de Deus, eles chamam de Hashem Adonai, tanto na visão nossa como na visão deles é o ser supremo, o ser maior. Então eles podem fazer o que bem entender, porque eles afinal são povo escolhido, povo eleito. E do outro lado também vai ter um discurso nesse sentido, que eles são a espada de Alá para punir os infiéis. Então isso tudo são narrativas teológicas, mitológicas, religiosas, que vai de fato ser a grande força ideológica motora desse conflito, né? A gente vê que a ideia deles aqui é essa, e isso vai de fato descambar para, como eu falei aqui, intolerância, imperialismos, expansionismos. Por exemplo, a gente está se escandalizando com a questão aí do Hamas, muito repetido pela mídia, da execução de civis, sendo que a gente está vendo aí a contra-ofensiva ser algo assim absurdo, e a gente viu que um míssil atingiu uma escola, matando 500 pessoas, e aí agora fica a guerra de narrativas, e eu entendo aquilo ali ser algo promovido sim pela contra-ofensiva israelense, dado que quem está bombardeando Gaza é Israel. Aí fica a guerra de narrativas, dizendo que foi um lado, o outro dizendo que foi outro, mas eu entendo ser, porque Israel é o único ali que está bombardeando Gaza, né? Mas enfim, para não dizer que um lado é santo e o outro é mal, né? Tem um texto aqui que também está lá na Taná hebraica também, 1 Samuel capítulo 15, verso 3, que diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que ele tiver, e não lhe perdoeis. Não lhe perdoeis. Jesus fala o contrário, Jesus fala para perdoar. Aqui está dizendo para não perdoar. Porém, matarás. Engraçado, tem um mandamento lá na Torá que diz para não matar, ou seja, não matarás. Ele está falando assim: porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até ao de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então, senhores, o que nós observamos é que o que a gente está criticando hoje do Hamas, de fato, né, terroristas, né, parece que viram um mantra na mídia, eles são terroristas, né, eles fazem coisas absurdas. Isso aqui também os hebreus faziam também, né? Tomar território dos outros e não poupar nem criança, nem mulher, nem ninguém. Isso tá lá no Antigo Testamento, isso aqui, né? E de fato nós estamos diante sim de um projeto imperialista, expansionista, que vai movimentar a indústria da guerra, sim, que tem os Estados Unidos ali junto, né? Que são os senhores da guerra. Mas o que precisamos entender que essa guerra tem 75 anos, e o Nakba de fato é o marco desse confronto. Apesar que tem todo aquele problema que eu já expliquei em vídeos anteriores da colonização inglesa, que já tinha a Inglaterra de uma certa forma ali ajudando os judeus e perseguindo os palestinos. Mas aqui eu vou trazer um dado aqui de 2014, né, para vocês verem que, de fato, isso não começou agora com Hamas entrando lá em Israel e matando civis numa festa rave e por aí vai. 2014 foi o ano em que Israel mais matou civis palestinos desde o início da ocupação em 1967. Dados da ONU revelam o aumento dramático de fatalidade. Aconteceu após a Operação Margem Protetora. Detenções e violência com colonos também subiu. Então, aqui em 2014, aqui essa Operação Margem Protetora,
matou aí mais de 2.000 palestinos. Isso aí a mídia não estava nem falando, a mídia não fala nada. A mídia é Israel, é Estados Unidos e acabou. A mídia é imperialista. A Operação Margem Protetora matou mais de 2.000 palestinos, sendo que desses mais de 2.000 palestinos, 500.000 eram crianças, senhores, crianças, né? Então, fora isso, a gente tem a questão, nós temos a questão dos embargos, né? Os embargos que Israel vem promovendo a Gaza, né? Desde que o Hamas subiu ao poder, eleito pelo povo, enfim. E ali, dados da ONU, do Banco Mundial, da FAO, vem colocando que, por causa desses embargos, Gaza hoje apresenta 80% da população na miséria, 47% de desemprego e 65% de insegurança alimentar. Ou seja, você tem um quadro ali de socioeconômico ali extremamente precário e que vai de fato fortalecer milícias radicais como o Hamas, entende? Então, senhores, o que eu quero que os senhores entendam é o seguinte: como transformar o ser humano em um monstro? Número 1, tome a sua propriedade, né? Tome a sua terra, tome a sua casa, né? Número 2, tome a sua liberdade. Número 3, aprisione num contexto de miséria, ou seja, fome, sede, desemprego, bombardeios, e domine o seu território. Espere e veja no que ele irá se transformar. Então, só para ilustrar isso que eu estou falando, por exemplo, só para ilustrar, questão lá de Gaza, com isso aqui que eu estou falando. Em 1992, aqui no Brasil, para a gente entender, 1992 aqui no Brasil, nós tivemos o massacre do Carandiru, uma prisão em São Paulo. E de fato, os senhores podem até aí ver os documentários que estão aí no YouTube. É algo assim realmente completamente desumano, enfim, sem definições assim que a gente pode encontrar para aquilo. É algo assim completamente desumano, brutal, satânico, enfim. Chega ali e sai fuzilando todo mundo. Morreu muitas pessoas nesse ocorrido aí do massacre do Carandiru. No ano seguinte, da fúria deste evento, surge o PCC, que hoje é a maior facção criminosa do país. Então a gente vê que é simples transformar o ser humano em monstros. Como eu falei aqui, tome a sua propriedade, tome a sua liberdade, coloque a prisão num contexto de miséria, fome, sede, desemprego, massacres. Então, grupos que hoje nós classificamos como terroristas, né? Homens que fazem coisas horrendas. Pegar o próprio exemplo do Hamas. O Hamas era um grupo que vem de dentro da Irmandade Islâmica, que fazia trabalhos sociais. Se militarizou por causa desse projeto imperialista expansionista de Israel e hoje faz coisas horrendas. Então a gente se escandaliza com as coisas horrendas que são feitas. Só que a gente não quer entender o contexto do massacre, do contexto da miséria, do contexto da tomada da propriedade privada, que as pessoas... É mais ou menos como se eu ou alguém, não vou colocar eu, alguém entra na casa na sua casa, alguém entra na sua casa, te expulsa da tua casa, violenta a sua esposa e mata os seus filhos. Eu te pergunto, você vai virar o quê? Você vai virar um bicho, você vai virar um monstro. Então esse é o contexto do conflito. O contexto do conflito é o Al-Nakba. Começa com a expulsão de 750.000 palestinos. Dali começam vários confrontos. Israel vai ganhando e vai se expandindo. E chegou no que nós estamos vendo hoje. Um completo massacre,
né, um completo massacre, aonde as forças de resistências foram transformadas em monstros, em demônios, e que devolve também com o massacre. Então eu gostaria que os senhores entendessem esse contexto. Desde já agradeço a paciência pelo assistir o vídeo. Mais uma vez aí, tamo juntos e saudações.